Os 10 Reis. Quero falar com vocês a respeito dos 10 reis. Os 10 reis de Daniel, os 10 reis do Apocalipse. Lá em Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 7, vamos contextualizar primeiro. Daniel, está na Babilônia e no reinado de Belsazar ele tem um sonho e visões. E ele escreveu os sonhos e visões que Deus deu-lhe. E nesse sonho, Deus falava com ele sobre 4 reinos que se levantariam sobre a terra. 4 grandes reinos. O primeiro era como leão, tinha asas de águia, que era a Babilônia. E depois ele foi destruído, se levantou um urso, que é o Império Medo-Persa. Depois se levantou um outro reino, simbolizado por um leopardo, que era a Grécia, de Alexandre o Grande. E por fim se levantou um quarto animal, terrível, espantoso, que é o Império Romano, dentes de ferro, e devorava, pisava. E depois, desse quarto animal, apareceu esse animal, o quarto, que devorava, que pisava os pés, que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, o Roma, que se espalhou para todo canto. E apareceram 10 pontas, 10 chifres do animal. No versículo 8 de Daniel 7, vou ler. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena. Ele estava considerando as pontas dos chifres que esse animal tinha, que ele tinha 10 chifres, diante do qual 3 das pontas primeiras, presta atenção, foram arrancadas. E eis que nessa ponta havia olhos como olhos de um homem e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Que Daniel vê aqui a glória de Deus, vê o trono, a glória do Senhor e vê o juízo diante de Deus. Versículo 11. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. 3 chifres foram quebrados e surgiu uma ponta, um chifre. E ele falava coisas grandiosas. Estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, Jesus Cristo, o Filho do homem. E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Então, Daniel tem a visão da vinda do Filho do Homem, aí seria a segunda vinda, onde ele recebe o domínio, o reino e tudo, e aí o reino dele é um reino eterno, um reino que absorve, enche o universo todo. E junto com o Filho do Homem, os santos do Altíssimo
receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Versículo 18. Então Daniel, né, com a curiosidade santa, ele teve desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que é Roma. Imagina, Daniel está vivendo na Babilônia. Depois da Babilônia foi Medo-Persa, depois Grécia e finalmente Roma. Então, muitos anos, centenas de anos à frente, né? Ele era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram 3. Daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. Então, subiu uma ponta que quebrou 3. E essa ponta, esse chifre, 21, o que ele fez? Eu olhava e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi-lhe dado juízo aos santos do Altíssimo, chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E ainda continuou, versículo 23, o quarto animal será o quarto reino da terra, qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e a fará em pedaços. E é bom que nós já sabemos a história, né, que isso aconteceu com Roma. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, agora essas 10 pontas ainda não surgiram, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então ele abaterá 3 reis, e que ele fará? Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio, pode ser, mas o juízo estabelecerá, e eles serão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aí findou a visão de Daniel. Lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, fala dos 10 reis, os 10 chifres. Versículo 12, e os 10 chifres que vi são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. 1 hora aqui é um espaço de tempo curto, não é hora em si, né? Eles vão receber o poder juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e reis dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, aqui fica claro que aquele chifre pequeno de Daniel, diante do qual 3 foram quebrados, é a besta do Apocalipse, né? Ou, como João, o apóstolo, na sua carta, chama-o de anticristo. E Paulo, em Tessalonicenses, chama-o de homem do pecado, filho da perdição, homem da iniquidade. Os 10 reis se levantarão também. Daniel teve a visão da estátua de Nabucodonosor, e ali o último reino, Roma, e de Roma surgiriam 10 reis que tinha ferro misturado com barro. Então tinha o poder do ferro, mas tinha a fraqueza do barro, porque é uma mistura de
coisas satânicas com coisas humanas. Então, esses 10 reis que se levantarão sobre a terra, eles vão ter um só intento: dar o poder à besta. Agora vamos para o nosso tempo, né? Existem possivelmente três grandes poderes no mundo hoje. Tem o mundo ocidental, que é representado pelo G7, formado por Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido. Virou G8 em 1998, quando a Rússia entrou, mas a Rússia foi expulsa em 2014 e voltou a ser G7. Agora, esse grupo, o Donald Trump, quer fazer que esse grupo volte a se torne um G10. Então, ele está querendo colocar mais 3 países aí para se opor ao dragão chinês. Por que o dragão chinês, né? Então, o primeiro grande poder no mundo hoje é o mundo ocidental. O segundo grande poder é o mundo comunista, que é China e Rússia, com menos força que a China. Para vocês terem uma ideia, o déficit anual da balança comercial entre Estados Unidos e China, déficit para os Estados Unidos, é mais de 200 bilhões de dólares por ano. Enquanto que o Brasil tem um superávit em relação à China, creio que na faixa de 30 bilhões de dólares. Então, nós estamos bem na fita no comércio com a China. Mas a China, ela no comércio com quase, eu diria, todos esses países citados aí, ela tem superávit. Então, o Trump quer formar do G7, virar um G10 ou um D10 de democracia para se opor ao dragão chinês, não é? Bom, não é alguma coisa interessante virar um D10? Seria daí que poderia ser aí os 10 chifres, poderia ser aí os 10 reinos, poderia, né? Poderia, ou não posso afirmar com certeza, mas é interessante. Agora, esse sistema globalista que está controlando mentes e corações e tem usado a pandemia atual para acelerar o seu plano de dominação mundial, ele está por trás da maioria das coisas que está acontecendo no mundo. Está por trás, por exemplo, dessa campanha antirracista que está acontecendo, espalhando pelo mundo inteiro. Está por trás de financiar esse tipo de quebradeira, de tudo isso, tá? Tem tudo aí por trás. E o povo está sendo manipulado por esse sistema. O anticristo, ele quer formar, ele quer dominar, ele quer controlar, ele quer dominar mentes e corações. E ele só pode fazer isso porque, né, a palavra de Deus diz em Apocalipse que ele vai receber autoridade do céu para fazer o que está proposto por Deus. Quero te falar que Deus tem agenda, né? Que Deus tem agenda, que Ele é soberano. Em Tessalonicenses fala da nossa reunião com Cristo, que seria a ressurreição dos mortos, né? Com o sequente arrebatamento.
fala que a nossa reunião com Cristo não se dará sem que duas coisas aconteçam. E ele diz lá, vai ter que acontecer a apostasia, que ela está aí. Apostasia, quando alguém apostata da fé, alguém que se dizia ou não, né, crente ou cristão, e começa a pregar uma doutrina anticristã. Por exemplo, apostasia é pregar que Jesus não é Deus. Apostasia é pregar que Jesus não era homem. Apostasia é pregar que o sangue de Jesus não tem virtude para tirar pecado. Apostasia é pregar coisas, verdades básicas do Evangelho e que desviam o homem da verdade. Então, quando começa a pregar isso, a pessoa está apostatando. Essa pessoa não tem volta, porque João diz, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. E aqueles que João fala na primeira carta, capítulo 2, que saíram do nosso meio não eram dos nossos, foram falsos mestres, começaram a pregar que Jesus não era Deus, que Jesus não era homem, que Jesus não veio em carne, coisas desse tipo. Então, a apostasia está aí desde o começo da igreja. Agora, tem um segundo sinal que Paulo fala, que é o aparecimento do filho da perdição. Né? Vamos de novo lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, né? o filho da... Ele diz, o iníquo, né? Ele diz sobre ele que a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira. Então, esse homem, ele vai surgir. E nosso encontro com Jesus só se dará depois que ele surgir. Aí diz que tem algo que está detendo o aparecimento dele e vai ser tirado para que ele surja. Agora, tem muitos que dizem que esse algo que detém o surgimento, o aparecimento desse homem, muitos dizem que é a igreja e o Espírito Santo que vai ser tirado, né? Isso é algo que beira ao absurdo, né? Porque quem defende essa visão diz que a igreja é tirada, o anticristo aparece. Mas como? Se o próprio texto diz que nosso encontro não se dará sem que seja manifestado. Então, a gente vai estar aqui para ver o aparecimento do anticristo. E como Daniel disse, ele vai lutar contra os santos, né? E os santos ali são santos, somos nós, uma igreja de Jesus. Não tem outro santo no mundo, ok? Então, esses 3 chifres serão quebrados para que ele tome o domínio. Então, o que falta para ele se manifestar? Primeiro, a soberania de Deus que detém, que é a vontade de Deus, que tudo, Deus tem o controle de tudo, a agenda de tudo, ele marca tudo, ele sabe tudo, ele conhece tudo. E segundo, esse sistema dos 3 chifres que tem que ser quebrados para que ele surja. Então, tem alguns poderes, né, políticos, o chifre é poder político, que são necessários serem removidos para que ele surja, né, para que o anticristo tome domínio sobre toda a terra, para que todo mundo diga assim, ele é a solução, porque a Bíblia diz que ele vai ser adorado. Então, presta atenção no momento que a gente está vivendo. Porque essa pandemia, ela é um ensaio para coisas maiores que virão. Virão coisas mais fortes, e onde, como eu falei no vídeo aí anterior, que ninguém roube a sua liberdade, virão coisas mais fortes que vão
te colocar debaixo do controle do mundo, debaixo do controle dos governantes. Se hoje, com esse pequeno ensaio, vários governantes têm se tornado opressores, têm se tornado literalmente fascistas, não Bolsonaro, governadores, prefeitos, né, no Brasil de hoje. Então, cuidado com o que está por vir e prepare-se para o que está por vir. Né? Nós estamos mais perto do desfecho disso, nós estamos perto dos 10 reis se levantarem, nós estamos perto dos 3 chifres serem quebrados, a agenda está sendo acelerando, mas, de novo, quem tem o controle de tudo é Deus. É Deus que marca datas, é Deus que põe, que dispõe, é Deus que dá autoridade, é Deus que, tendo Satanás preso numa corrente, o libera até um certo ponto. Ele é como um cão bravo preso numa corrente. E Deus lhe dá apenas autoridade para agir até um certo espaço de tempo e até um certo número de pessoas. Por quê? Os santos do Altíssimo não receberão a marca da besta e não se submeterão a esse governo mundial. Fica na paz. Né? Que Deus te dê entendimento de todas as coisas, que Deus te dê esclarecimento, que você cresça na graça e no conhecimento do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que nós vamos reinar com Ele. Aleluia, glória e majestade. Amém.